Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a circunferência e o círculo. Pela definição, vamos ver aqui qual a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é justamente o contorno, né, de pontos com a mesma distância até o centro, né, que é chamado de raio. Esse ponto que dista até o centro e a união de todos eles, essa superfície aqui, esse contorno é chamado de circunferência. Já o círculo é a união de todos os pontos que fazem parte da circunferência, né? Aqueles pontos que aqui distam do centro, formando o círculo. É a parte interna junto com o contorno, tá? Então, o círculo ocupa uma superfície. Aqui é a superfície que o círculo ocupa. E a sua medida é a área. Então, quando eu falo de área, eu falo da parte interna, né, da circunferência, juntamente com o contorno. Quando eu falo de comprimento, eu falo de comprimento de circunferência, que é justamente o comprimento desse contorno. Se eu pegar esse ponto aqui, né, pegar como se fosse um barbante, né, esse contorno aqui, cortar o barbante, esticar o barbante, vai dar justamente o comprimento da circunferência. Então, vamos lá. O que seria o comprimento da circunferência? Se você tiver esse comprimento, dividir pelo diâmetro, o que é diâmetro? Diâmetro é isso aqui, ó. Todo a distância de um ponto a outro, né? Quando eu parto o diâmetro do meio, vai ficar R aqui e R aqui, que é o raio, né? Então, são dois R's, o diâmetro. Então, quando eu pego esse comprimento aqui, essa linha, né, formada, pensem num barbante cortado, né, esticado, dividido pelo diâmetro, vai dar aproximadamente π. Quando você faz isso, se você multiplicar aqui cruzado, olha, nós temos comprimento igual a 2, né? 2πr, multiplicando. Então, eu posso dizer que o comprimento de uma circunferência vai ser 2πr. Onde π? Quem é π? Se tratando de comprimento de circunferência, vai ser 3,14, tá? Aproximadamente. E a área? A área seria aqueles pontos, né, que são ligados, todos os pontos que fazem parte da circunferência, ligados um ao outro, né? É a parte interna, né? O que tem dentro da circunferência, juntamente com o seu contorno, é o círculo. Então, no caso da área do círculo, base vezes a altura seria se você pegasse esse círculo aqui e partisse ele no meio e desmembrasse ele, certo? Quando você faz assim, coloca ele em forma, se você colocar em forma de, na página 235 tem uma imagem que tipifica isso, certo? Ele pintou, então ele colocou em forma de cone, mais ou menos, né? São triângulos encaixados. Se você pegar a base, seria πr. Essa base aqui seria πr. Quando você duplica, seria justamente, ó, no caso aqui, né, base vezes altura, então a base seria πr. Então, seria πr vezes a altura. A altura seria justamente o raio, né, que é a metade da circunferência, um raio. Então, a área seria πr ao quadrado. Então, quando eu falo de comprimento de circunferência, eu estou falando de 2πr. E quando eu falo de área de circunferência, de área do círculo, aliás, seria πr ao quadrado. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma folha de papelão, ela tem a forma circular de raio 21 centímetros. Ok. Qual é em centímetros? Aqui ela tá dando tudo em centímetro, então vamos usar a mesma unidade, né? Qual é em centímetro a área ocupada por essa folha? Partindo do princípio que π vai ser 3,14, né? Quando a gente está trabalhando com comprimento. Então, nós temos, ó, ele tá perguntando qual seria
Uma folha tem a forma circular de raio. Qual é o raio? O raio vai ser 21 centímetros. Qual é, em centímetro, a área? Ele quer a área. Ok. Qual é a fórmula da área? Π vezes R ao quadrado. Então, nós temos a área é igual a π vezes R ao quadrado. Onde? Vamos repetir aqui a área, né? Quem é π? 3,14. Ele dá também no próprio exemplo. Vezes o raio. Quanto é o raio? O raio tá aqui, eu botei bem aqui, 21 ao quadrado. Primeira coisa, quando você vai resolver isso aqui, é essa potência, né? Então, repete aqui o 3,14 vezes. Se você for multiplicar 21 vezes 21, né? Dá 441, fazendo essa continha aqui. Então, nós temos área igual 3,14 vezes 441 é justamente 1.384. Na verdade, é aproximadamente, dá 1.384,74, né? Mas nesse caso aqui a gente vai botar a área aproximada, tá? 1.384. Seria centímetros ao quadrado, não é isso? Bem, agora o que eu quero colocar é o seguinte. Se você tivesse, outro exemplo. Se você tivesse, esse exemplo tá na página 233, né? Lá embaixo, pense e responda. Se você tivesse uma região na areia, né? E você desenhasse uma área circular e um triângulo. Então, ele quer saber, no caso aqui da área circular, ó. Responda se a região destinada à areia com formato circular de 2 metros de diâmetro. Bem, no caso aqui, seria o seguinte, nós temos aqui, ó, o círculo. Ele tá falando de diâmetro. Se é 2 metros, aliás, se são 2 metros de diâmetro, quanto é que vai ser o raio? Diâmetro é tudo. No caso, seria 2 metros ao todo. Então, vai ser um aqui e um aqui, não é isso? Então, o raio aqui, o raio vai ser que? Metro. Nós estamos trabalhando com metro de diâmetro. Então, como é que a gente calcula essa área aqui? A área desse círculo vai ser, qual é a fórmula? A fórmula vai ser que a área do círculo vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, a área vai ser, quanto é π? 3,14. Quanto é r? Vai ser 1. 1 ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14. 1 ao quadrado é 1, né? 3,14 vezes 1 dá 3,14. Isso aqui, toda a área se ela tá dando em metro, vai ser metros ao quadrado. Ok. Nós temos 3,14 metros ao quadrado a área do círculo. Agora, qual é a outra figura que ela tá colocando aqui, ó? Tem a maior área que é uma região triangular de 2 metros de base e 5 de altura. Então, aí já vai ser um triângulo. Então, tá aqui, vou desenhar aqui o triângulo, certo? Onde nós temos a base, 2 metros de base e 5 de altura. Então, vai ser mais ou menos isso. 2 e 5. Então, qual seria essa área aqui? Então, nós temos a área vai ser base da área do triângulo, base vezes altura, lembrando para vocês, porque vocês já viram isso, né? Dividido por 2. Então, a área vai ser, quanto é a base? 2. Vezes a altura vai ser 5, dividido por 2. A área vai ser 2 vezes 5, 10, dividido por 2, e a área vai ser igual a 5. 5 o quê? Toda a área é o quê? Metros ao quadrado. Se a gente está trabalhando com metro, vai ser sempre ao quadrado, né? Então, quem seria a maior figura? Quem cabe com
que caberia mais, né? Dentro dessas duas figuras, a do triângulo. Então, seria a área triangular. A área triangular. A maior figura. Pronto, é isso. Eu acredito que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tá? Até a próxima.